Amém? Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 38, que eu quero falar de um assunto muito importante aqui para nós hoje, irmãos. Isaías capítulo 38, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa palavra, porque Deus fala mesmo, né? Deus fala. Amém? Pode ficar sentado aí mesmo? Diz assim na palavra de Deus, Isaías capítulo 38, verso 1. Provavelmente você conhece esse texto, muito bom para nós estudarmos. Diz assim na palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Feche os seus olhos aí. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor amado, nós cremos que a tua palavra é um refrigério mesmo, ó Deus amado, para a nossa alma. Ela nos tira, ó Pai amado, da tribulação. A tua palavra, Senhor amado, mesmo quando estamos em guerra, estamos atribulados, estamos passando por problemas e por dificuldade, a tua palavra tem o poder para trazer alívio às nossas almas. A tua palavra, Senhor, nos liberta, ela nos traz vida, ela nos traz direcionamento, e nós te pedimos, Pai, fala conosco aqui nessa noite. Senhor amado, fala o nosso coração, ministra a tua palavra em nós. Nós queremos ouvir a tua voz particularmente, porque tu és um Deus, Pai, que fala, Senhor, particularmente no nosso coração. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja uma terra boa, que ouve a tua palavra e ela produz muitos frutos em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. O tema dessa mensagem, irmãos, é: eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus me dá. Eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus me dá. E eu quero te perguntar, já começar te perguntando isso: você tem aproveitado as oportunidades que Deus está te dando na sua vida? Você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor abre diante de você? Como que você se vê em relação a isso? Como que você se vê diante das oportunidades que se abrem na sua vida? Você costuma aproveitar? Ou as oportunidades passam e muitas vezes a sua vida é só lamentar e olhar para o passado e ficar pensando: meu Deus, naquela época eu podia ter feito, naquela época eu podia ter entrado para o louvor, nossa, como eu vacilei. Senhor, naquela época eu podia ter aproveitado aquela oportunidade que o Senhor me deu, aquela porta de emprego que o Senhor me deu, e eu não quis, eu não peguei. Senhor, aquela oportunidade que o Senhor me deu com aquela menina, e eu dispensei, eu não casei com ela.
Quantas oportunidades, irmãos, são perdidas, são lançadas fora, são rejeitadas, e oportunidades de Deus para a nossa vida. Sabe, uma coisa que eu vejo é que a gente aprende muito com o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos reis que teve mais sucesso no seu reinado. Ele foi um rei que reinou por 29 anos, irmãos. E ele começou a reinar cedo, ele começou a reinar com 25. Ele tinha 25 anos de idade. Ele reinou um período junto com seu pai, aprendeu como eram os trâmites. Depois ele assumiu o reinado sozinho. E ele teve muito sucesso. Quando ele assumiu o reinado, Jerusalém estava, a cidade estava passando por problemas terríveis, adorando outros deuses. Era problema atrás de problema. E ele assumiu aquele reinado, aquela oportunidade que foi dada a ele ali. E muitas vezes, irmãos, a gente está diante de situações na nossa vida em que a gente quer pegar as coisas prontas, em que a gente prefere pegar as coisas quando está tudo bem, quando está tudo certinho. A gente não quer pegar algo que a gente vai ter trabalho. A gente não quer pegar algo que vai nos desgastar, não é assim? Porque a gente muitas vezes não quer investir. Ezequias foi um rei que teve que pegar aquele reinado, e quando você vai lendo a história do reinado dele, você vê que ele teve que tirar muitos deuses estranhos que o povo estava adorando. Ele teve que fazer uma limpeza no reinado de muitos deuses estranhos que o povo estava adorando, e ele fez uma limpeza total. Ele limpou dos deuses estranhos, e o povo voltou a adorar a Deus, e o reinado dele começou a ser um reinado próspero, um reinado assim, magnífico. E ele começou a viver dias de glória, um reinado bacana, um reinado onde só colhia frutos, dava tudo certo para Ezequias, até que chegou nesse texto aqui que a gente leu. E dando tudo certo na vida de Ezequias, já parou para pensar? As coisas tudo legal, um reinado bom, ele era um rei temente a Deus, ele tinha conseguido fazer com que o povo de Israel fosse um povo que se dobrasse também novamente diante de Deus. Mas a gente chega em dias terríveis aqui na vida de Ezequias. A Bíblia diz que ele adoeceu, e foi uma doença mortal. Ou seja, uma doença que ia levar ele à sepultura, não tinha volta. A Bíblia não fala qual era a enfermidade que ele tinha, mas fala que era uma doença mortal. Era uma doença terminal, ia matá-lo, ia levá-lo à sepultura. E no verso 1 diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha, irmãos, às vezes a gente pensa que na nossa vida, e quando nós estamos com Deus, nós estamos adorando a Deus, vai dar só tudo certo. Tudo vai ser perfeito. Não teremos problema, não viveremos dificuldades. É pregado um evangelho aí, da teologia da prosperidade, que é assim. Se você está de bem com Deus, se você está adorando a Deus, sua vida não pode dar errado. E se der algum erro na sua vida, é porque o Satanás é que está aí na sua vida. É porque o diabo está tendo poder sobre você, sobre a sua casa. O diabo está lá te atormentando. Mas nem sempre é assim. E a vida de Ezequias é uma vida que a gente vê esse exemplo. Era um homem exemplar, irmãos. Estava dando tudo certo. Ele estava reinando segundo o que Deus queria. Ele era um homem que não admitia a adoração a outros deuses no seu reinado. Ele ia lá e derrubava os postes que se levantavam de outros deuses. Mas a Bíblia diz que veio uma enfermidade na vida dele terrível, terrível, para matá-lo.
Às vezes a gente pensa que vai ser um mar de rosas a nossa vida no Evangelho. Mas eu preciso te preparar que nem sempre vai ser esse mar de rosas. E pode ser que aconteça coisas que você vai ficar triste. Aconteça coisas que, dificuldades que podem aparecer e que você vai sentir uma terrível tristeza. E a pergunta para nós é se nós estamos preparados para um dia tão terrível assim na nossa vida como Ezequias. Será que nós estamos preparados para passar por um dia terrível na nossa vida? Nós estamos preparados se esse dia chegar? Salomão, ele que foi um rei também muito sábio, ele escreveu isso em Eclesiastes. Quando ele escreveu Eclesiastes, ele disse sobre esse dia mau, esse dia terrível. O apóstolo Paulo fala também desse dia mau na vida do crente que pode chegar e pode acometê-lo. Agora, como que nós estamos se esse dia chegar na nossa vida? Como que será a nossa reação se esse dia chegar? Dívidas, problemas familiares, problemas conjugais, não é? Enfermidades, como foi com Ezequias. Como estará o nosso coração diante de coisas terríveis que pode nos acometer? Como nós estaremos? No versículo 2, a Bíblia diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Sabe, irmãos, Ezequias, ele nos mostra aqui que uma pessoa que está com a sua vida em Cristo e que tem intimidade com Deus, ele é uma pessoa que na hora que o problema chega, ele sabe o que fazer. Ele sabe. Ezequias tinha intimidade com Deus, conhecia a Deus. Ezequias era temente a Deus. Ezequias era um rei que ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. E nesse momento, qual que foi a atitude desse rei? Ele não desesperou. Ele não quis levantar da cama e sair correndo e desesperado. Ele não começou a falar mal de Deus para as pessoas. Ele não blasfemou. Ele não falou: também não vou servir então a Deus mais, já que eu vou morrer mesmo, azar. Não. Ezequias era um homem, irmãos, que estava com a sua vida em Cristo. Era um cultivo, era o dia a dia de Ezequias. Esse virar o rosto para a parede e orar aqui, ele não foi um ato de desespero de Ezequias. Ele foi uma vida cotidiana, normal na vida dele com Deus. Ele orou a Deus, ele buscou a Deus, ele foi na oportunidade que ele teve, ele buscou a Deus. O que você faz com as oportunidades que Deus te dá? Ele tinha algumas coisas que ele podia fazer. Ele podia desesperar. Ele podia xingar o profeta e falar: que é isso, profeta? Você é um profeta do cão. Você é um profeta do Satanás. Porque eu estou fazendo tudo certo e a minha vida com Deus está tudo bem. Não. Ele não xingou o profeta. Ele não xingou ninguém. Ele não blasfemou. Ele não saiu dali desesperado. Não. A Bíblia diz que Ezequias orou. Ele orou. Ele virou para o canto. E ele foi ali para a sua intimidade com Deus. Ele foi falar com quem podia resolver o problema. Ele aproveitou a oportunidade da melhor forma que ele tinha.
Ele foi em Deus, ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. Ezequias era um homem, irmãos, que buscava a Deus. Sabe qual que é o nosso problema? É a gente esperar para buscar a Deus na hora do desespero. Só na hora que o problema chega. Ezequias não era assim. O seu reinado não era assim. Ele não foi buscar a Deus na hora do desespero. Porque na hora do desespero qualquer Deus serve. Não é assim? Na hora do desespero qualquer Deus, qualquer um que se falar que vai resolver o seu problema, eu vou lá. Quem que é? Não, é a mãe de Ná? Eu vou lá não catar. Vou lá. Quem que é? Tem um ali que vai resolver, eu vou lá. E nós vemos que foi assim com o rei Saul. Lembra o que Saul fez? Vai buscar para mim uma feiticeira. Traz uma feiticeira para mim. Eu vou consultar ela. Eu quero saber da feiticeira. Irmãos, no ato do desespero, qualquer coisa serve para a gente. Se a gente não tem intimidade com Deus, se a gente não busca a Deus, se a gente não conhece a Deus, no momento do desespero a gente vai em qualquer lugar. No momento do desespero a gente faz qualquer coisa para aliviar. Ezequias sabia o que ele tinha que fazer. Em Deus. Ele tinha servido a Deus, irmãos. Ele era íntimo de Deus. Ele não era, o seu reinado não era de qualquer jeito. A sua vida não era de qualquer jeito. Ele podia orar, ele podia falar com Deus. Ele tinha vivido um reinado pautado na palavra de Deus, no que a lei de Deus falava. Ele podia buscar a Deus. Você está entendendo? E foi o que ele fez. E nós, o que nós fazemos nos nossos momentos de tribulação, de problema? Ou muitas vezes a gente só busca a Deus nesse momento. Na hora que melhora um pouco, a gente já não quer saber mais de Deus. A gente já quer viver do jeito que a gente acha. A gente já empina o nariz, já fica orgulhoso, aquela humildade que a gente tinha já acaba. Como que nós somos? Como que é você no seu reinado? Onde você manda? Na sua vida? Como que é? Todos nós temos um reino aqui para governar, que é a nossa vida. Onde nós mandamos. Ninguém vai mandar na sua vida. Ninguém vai te obrigar a vir para a igreja. Ninguém vai te obrigar a não vir também. Você é livre. É você que escolhe. É você que governa a sua própria vida. E como que é esse governo? É você que escolhe a hora que você vai dormir. É você que escolhe o tempo que você vai ficar no TikTok. É você que escolhe o tempo que você vai ficar no Instagram. É você que escolhe o tempo que você vai gastar com a palavra de Deus. Não adianta sua esposa escolher para você. Não adianta sua esposa escolher o tempo que você vai orar. Não, você tem que orar 1 hora. A esposa não vai fazer isso. E ainda que ela faça, não adianta. Você vai para lá e vai ficar, oh meu Deus, uma raiva só. Não vou orar, vou ficar aqui também. Só de raiva eu não vou orar. Porque é você quem governa a sua própria vida. Deus te deu a sua vida. É o seu governo. É você. E como que você está governando? É buscar a Deus só nos momentos difíceis? Aí você não vai saber que Deus é esse que você está buscando. Que Deus é esse? O melhor momento, irmãos, de nós buscarmos a Deus, e o momento que Deus mais vai ouvir a nossa voz, sabe? É naqueles momentos que nós estamos buscando Ele porque nós o amamos. Não que Ele nos socorra quando a gente precisa de socorro. Ele só corre, foi o caso de Ezequias aqui. Ele só corre. Mas é o momento que Deus quer que nós o busquemos. Sabe quando está tudo bem na sua casa? Sabe quando seu casamento está ótimo? Busque a Deus pelo seu casamento. Sabe quando sua vida financeira está tranquila, as contas estão pagas? Está difícil achar um brasileiro assim hoje, mas... Sabe quando as coisas estão bem? Busque a Deus.
abençoe na obra de Deus. Mas a gente quer buscar a Deus só quando, às vezes, quando dá errado. E aí a gente não sabe para onde correr. Aí a gente fica igual barata tonta, né? Sem saber em que buraco entrar. E o primeiro buraco que aparecer serve. Esse aqui eu já vou, entra aqui mesmo, tá bom. Mas Deus está vendo tudo isso. O que você faz com as oportunidades que você tem. Você sabia que está cheio de gente que estava doidinho para estar num ambiente igual esse que nós estamos, mas ele não está, porque ele não tem essa oportunidade. Ele está no hospital, ou ele está numa cadeia, e ele está lá, falando: nossa, se eu tivesse oportunidade, eu ia na igreja, hoje eu ia no culto, mas eu estou aqui nesse CTI, eu estou aqui tendo que tomar sangue, eu estou na hemodiálise, eu estou aqui passando por esse problema, e eu não posso ir no culto, eu não posso ir na igreja. Quantas pessoas deixam de vir à igreja por causa do jogo, do Cruzeiro, do Atlético? Quantas pessoas deixam de vir na igreja porque está fazendo, está muito frio hoje, aí eu não vou não, sabe? Está frio, ai, não pastor, um frio danado, aí eu dormi cedo, fui dormir. É mesmo? Oportunidade. É porque você tem um colchão e tem um cobertor para te cobrir, por isso que você foi dormir. Se não tivesse uma goteira em cima da sua cama, você tinha ido para a igreja, orar para Deus te dar um teto sem goteira. Sabe, irmãos, é assim que é a vida. E a gente desperdiça as oportunidades que Deus nos dá, as oportunidades boas. Ezequias não foi assim com ele. Quando estava tudo danado lá no reinado dele, ele podia ter pegado, governado, deixa esse povo adorar qualquer Deus, eu sou o rei, estou de boa aqui. Não, ele comprou uma briga com o povo, e ele consertou muita coisa no reinado, colocando as pessoas para adorar a Deus novamente, arrumando a adoração a Deus. No versículo 3, quando ele recebe aquela mensagem do profeta, e ele vira para o canto, no versículo 3 ele fala assim: ah, Senhor, olha, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Irmão, se tem alguém que não dá para a gente mentir, é Deus. Ezequias ali estava falando com Deus, e as palavras que ele dizia, ele sabia que Deus sabia da sua vida, do seu reinado, de tudo que ele tinha feito. E ele fala: Senhor, lembra. Ele está falando de uma história, ele está falando de algo que ele viveu, ele está falando de algo que aconteceu na sua vida, ele está falando de algo que ele fez, ele está falando de uma construção de vida. E ele está lembrando a Deus: lembra, Pai, eu andei diante de ti em verdade. Eu não fiz as coisas de qualquer jeito, eu não fiz as coisas para agradar ninguém, eu andei em verdade, eu fiz para agradar o Senhor. Ele fala: eu fiz com inteireza de coração, eu me entreguei por esse negócio, eu me entreguei por inteiro, eu não fiz mais ou menos, eu não fiz pelas metades, eu não fiz a obra do Senhor relaxadamente, eu estava ali, eu coloquei a mão na massa, eu estava junto, eu fiz com inteireza de coração, eu me entreguei por essa obra, e fiz o que era reto aos teus olhos. Como que Ezequias sabia que era reto aos olhos de Deus? Porque ele consultava a Deus, irmãos, ele conhecia a palavra de Deus, ele consultava os profetas, ele não fazia do jeito dele, ele fazia o que era reto aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que ele chorou, e chorou Ezequias amargamente, ele chorou. Irmãos, Ezequias, ele tinha o que falar com Deus, sabe? Às vezes eu percebo que a gente não tem o que falar com Deus, às vezes a gente não tem o que orar,
Porque a gente não tem costume de orar. E quando a gente vai orar, a gente não sabe o que dizer. A gente não sabe o que falar. A gente não tem o que contar para Deus. Ezequias tinha o que contar. Ele tinha uma história de vida dele. Como que é a sua história com Deus? O que você tem para falar com Deus? Você tem construído uma história com o Senhor? Ou você é daquele do desespero mesmo? Na hora que dá problema aqui, eu caço Deus, eu dou um jeito, aí eu vou para um monte, aí eu faço campanha, aí eu vou e eu procuro um profeta, e eu procuro alguém para me falar alguma coisa. Irmãos, nós somos responsáveis pela nossa vida e por como nós a construímos. Não adianta depois, a gente já pensou no último dia, a gente tem que prestar conta diante de Deus. O que é que nós vamos falar com Ele? O que é que nós vamos dizer para Deus? Quando chegar o momento nosso que Deus falar, ei, está na hora. Jesus conta a história daquele homem que olhou para as suas plantações e ele falou assim, ei, eu vou fazer diversos celeiros. E eu vou fazer muitos celeiros e vou armazenar muitas coisas. E a Bíblia diz que ele faz isso. E ele começa a armazenar muito alimento, muitas riquezas. E ele armazena muitos celeiros. E depois que a obra está terminada, que ele termina tudo aquilo, a Bíblia diz que ele fala assim, agora minha alma pode descansar em paz. Agora eu posso ficar tranquilo. Quantos de nós, irmãos, não temos tempo para Deus porque nós estamos construindo muitos celeiros? Nós estamos correndo aqui e dali, nós estamos trabalhando demais, nós estamos fazendo muita coisa, e nós estamos vivendo sempre cansados, nós não temos tempo de orar, não temos tempo de cultivar a nossa vida com Deus, nós precisamos garantir um futuro, nós precisamos garantir alguma coisa lá na frente, nós precisamos garantir uma aposentadoria, alguma coisa, e nós não temos tempo para Deus. Estamos vivendo a nossa vida nessa loucura de construir muitos celeiros. E depois que tiver tudo construído, como aquele homem, a gente poder dizer, agora minha alma pode descansar, porque está tudo pronto. A Bíblia diz que aquele homem ouve uma voz, e aquela voz diz assim, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? A minha pergunta para nós hoje é essa, irmãos. E se nós ouvirmos a voz do Senhor hoje, dizendo, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Foi o que aconteceu com Ezequias. Foi pedida a alma dele naquele dia. Foi pedida a alma dele. Acabou, Ezequias, seu tempo. Acabou. Fim. Você não tem mais nada para fazer nessa terra. E agora? Ezequias tinha o que contar para Deus, o que falar. Ele tinha uma vida construída em Deus. A nossa vida está construída em Deus, irmãos. Nós estamos pensando nisso. Nós estamos pensando sobre isso. Nós estamos prontos para que a nossa alma seja pedida. E nós sabemos que não precisa de muita desculpa para isso acontecer. É na hora que tiver que Deus chamar, Ele chama. E nós temos que estar prontos para partir, para ir para onde Ele está nos chamando. Qual que é o nosso histórico com Deus? Qual que é a nossa história? No verso 4 a Bíblia diz assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías. Vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, Ezequias, ele
conhecia um Deus que é um Deus que age na misericórdia. Ele conhecia que Deus era um Deus misericordioso. E que ele tinha uma oportunidade ali. Ele tinha uma chance. Ele viu a oportunidade diante dos olhos dele. Ele falou: o quê? Eu vou orar, rapaz. Eu vou apelar para o meu Deus, que eu sei que ele é misericordioso. Eu vou falar com ele. Eu vou bater no gabinete dele. Eu vou entrar lá e eu vou conversar com Deus. E a Bíblia diz que ele vira para o canto. Quantas vezes ele já tinha feito isso, talvez, na sua vida, no seu reinado, vendo os problemas, vendo as dificuldades? Quantas vezes ele já tinha orado e pedido direção de Deus? Quantas vezes? Será que foi a primeira? Não sei. Pela intimidade que eu vejo, eu acho que não. Eu acho que Ezequias era um homem que buscava. Ele buscava a Deus. E ele sabia que Deus, ele nos ama. E ele age conosco com misericórdia. E ele busca aquele Deus. E ele ora e fala: Senhor, olha, Senhor, minha vida. E Deus imediatamente, ele fala com o profeta: volta lá agora. Volta lá. E fala com Ezequias que eu vou dar a ele uma nova oportunidade. Eu vou dar a ele uma outra oportunidade de vida. Eu vou dar a ele mais 15 anos para ele viver. Eu vou dar a ele uma oportunidade. Deus cura aquele rei da sua enfermidade. Deus faz um milagre na vida de Ezequias. Você sabia que Deus é um Deus que nos dá nova oportunidade quando nós o buscamos? Quando nós clamamos a Ele, Ele está disposto a nos dar uma nova oportunidade. Mas a pergunta para nós aqui, irmãos, é o tema: o que nós fazemos com as oportunidades que Deus dá? O que você faz com a oportunidade que Deus está te dando hoje? Como assim, pastor? Deus, nós acabamos de ceiar. Nós ouvimos aqui que nós fizemos uma nova aliança com Deus. É uma nova oportunidade, irmãos. A Bíblia diz que nós fomos feitos novas criaturas. É uma nova vida. A ceia representa para nós uma nova vida com Deus. E talvez você até olhe para a sua história e fala: minha história com Deus está um lixo. A minha história com Deus está um lixo. Se eu precisasse dele hoje, eu estava lascado, eu estava perdido. Se eu precisasse orar e pedir a Ele alguma coisa, igual Ezequias fez, eu não sei nem o que eu ia falar, porque a minha história de vida está um lixo. Eu não podia nem orar. Sabe o que Deus está falando conosco hoje? Eu estou te dando uma nova oportunidade, hoje, aqui neste lugar. E eu te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque eu quero te dar essa nova oportunidade. Irmãos, isso é uma oportunidade para o nosso ministério. É uma oportunidade para o nosso casamento. É uma oportunidade para a nossa vida espiritual. É uma oportunidade para cultivar uma vida com Deus que talvez nós nunca cultivamos. É uma oportunidade para sair do jeito que nós estamos, da mesmice, da nossa vida, sabe, da nossa vida pequenininha. E Deus querendo nos levantar e nos colocar em lugares altos. Como que você reage diante das oportunidades que Deus te dá? A Bíblia diz que Ezequias orou e pediu misericórdia para Deus. Falou com Deus da sua vida. Sabe o que eu acho, irmãos? Que nem foi só porque a vida de Ezequias era uma vida exemplar, sabe? Porque a gente sabe que Deus deu nova vida para aquela mulher adúltera, lembra? Jesus deu uma nova história para aquela mulher, uma nova vida. Era uma vida que estava toda atrapalhada. Aquela mulher samaritana também, na beirada do poço, que Jesus falou com ela: olha, você realmente, essa pessoa que você está não é seu marido.
E você já teve 5 maridos, esse cara que você está ainda nem é o seu. E Jesus deu uma nova oportunidade para essa mulher. A mulher adúltera, e essa mulher na beirada do poço e muitos outros, aproveitou a oportunidade que Jesus estava dando. Elas aproveitaram. E nós, irmãos, Jesus falou assim: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu me farei presente no meio deles. Deus nos dá uma nova oportunidade. Jesus está aqui no nosso meio, aleluia. O próprio Cristo está aqui no meio da igreja, nos dando uma nova oportunidade de vida. E eu não sei a área que você precisa de uma nova oportunidade. De Ezequias, era a sua vida, era a enfermidade, a sua saúde tinha ido embora, tinha acabado. Mas Deus estava dando oportunidade naquela área. Ele podia ter simplesmente aceitado, falado: já era, eu vou morrer mesmo. Eu quero, traga meu último prato preferido, predileto. Ele podia ter falado isso com seus servos. Eu quero comer uma lasanha aqui, traz para mim. Eu quero comer um frango assado, traz lá para mim. Ele podia ter pedido diversas coisas. Ele podia ter chamado o filho dele e dado a ele instrução sobre como o filho reinaria. Mas ele orou a Deus. Ele orou a Deus. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para nós orarmos a Deus. Eu não sei o que você está precisando. Se você está precisando de uma nova oportunidade, que Deus abre de novo uma porta, que talvez na sua vida estava aberta e foi fechada. Quem sabe é uma oportunidade na sua vida sentimental, que você já até desistiu. Deus pode abrir essa porta. Deus pode te dar uma nova oportunidade. Hoje. Como que está a sua fé diante disso? Você consegue acreditar que Jesus pode fazer? Jesus pode mudar a sua história? Você consegue acreditar que existe um Jesus aqui nessa noite, que pode mudar a sua vida de uma vez por todas, pode mudar a vida da sua família, pode transformar a sua casa de uma vez por todas, hoje? Pastor, o que eu tenho que fazer? Crer, acreditar que Ele pode, é só isso. Pastor, quanto que eu tenho que dar? Nada, 0. Você só precisa acreditar. Você só precisa, no seu íntimo, fazer como Ezequias, no seu íntimo, orar e falar com Deus qual que é o seu problema, aonde Ele precisa mexer, em que você quer que Ele mexa, o que você precisa que Ele abra de novo, uma oportunidade para você. Tem alguma coisa? Quero te dizer, Jesus pode escrever sua história de novo. Ele pode escrever.